E compartilhe nosso canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro da melhor. Ilha do Mel. A rádio que você vê. Começa agora na Ilha do Mel FM, Ilha Ambiental. Um bate-papo com convidados, onde o assunto principal é a sustentabilidade, maneiras de suprir as necessidades do presente com recursos do meio ambiente sem afetar as gerações futuras. No ar, Ilha Ambiental. Bem-vindo ao mágico mundo verde do quadro Descobrindo o Ilha Ambiental. Hoje, convido você a se perder nas maravilhas da natureza, enquanto apresentamos este paraíso verde que chamamos de lar. Como os primeiros seres humanos chegaram ao continente americano? Como se expandiram por regiões tão diferentes, das geleiras canadenses ao litoral brasileiro? E qual era a relação entre os povos que dividiram territórios próximos, mas completamente diferentes, como os Andes e a Amazônia? Muitas dessas perguntas começaram a ser respondidas com mais precisão na última década, graças ao avanço da genética e das técnicas que permitem avaliar e comparar a ancestralidade de duas ou mais pessoas. Mais especificamente na América do Sul, essas ferramentas de análise do DNA estão causando uma verdadeira revolução no conhecimento e permitem entender melhor as origens e as histórias dos povos originários. Sou André Bernatti, da BBC News Brasil em Londres, e neste vídeo vou te contar 5 descobertas fascinantes sobre a origem e a história dos povos indígenas da América do Sul que foram reveladas pela genética. Antes de mais nada, vale explicar que esse trabalho é liderado por um grupo de cientistas do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, a USP. Nos últimos anos, a equipe, coordenada pela geneticista Tabitha Honemeyer, publicou diversos trabalhos que modificaram o que se sabia sobre as populações que já habitavam o continente bem antes da chegada dos europeus nos séculos XV e XVI. Numa entrevista que fiz com a professora Tabitha, ela destacou como esse passado da América do Sul, antes da chegada dos europeus, sofreu, muitos anos, uma espécie de apagão. Ela destaca que nas escolas, o estudo da época pré-colombiana não é obrigatório. E mesmo quando existem aulas sobre o tema, elas focam de forma superficial apenas nos incas, nos maias e nos astecas. Segundo a pesquisadora, o estudo do DNA, junto com as técnicas de arqueologia, antropologia e outras áreas, é uma ferramenta para reconstruir a história de muitas dessas populações. Vamos então à primeira descoberta, que envolve como os primeiros seres humanos chegaram às Américas. Nas aulas de história na escola, aprendemos que a chegada dos primeiros indivíduos às Américas se deu pelo Estreito de Bering, um canal de gelo e terra firme que conectou a Sibéria, na Rússia, ao Alasca, nos Estados Unidos. E esse trajeto continua a ser encarado como a principal, e talvez a única, porta de entrada para o continente. A partir dali, os grupos desceram até chegar à Patagônia, ao sul. Mas os trabalhos mostram que o povoamento das Américas foi muito mais complexo do que se imaginava. Um dos conceitos que caiu por terra a partir das pesquisas da USP é a ideia de uma entrada única. Ou seja, a teoria de que houve apenas uma incursão de seres humanos pelo novo território, que deu origem a todas as populações ameríndias dali em diante. A professora Tabitha me contou que hoje em dia sabe-se, graças à genética, que foram vários fluxos migratórios. As populações vieram da Ásia e chegaram nessa região conhecida como Beríngia, que se conectava com as Américas. Mas elas permaneceram ali por cerca de 10 mil anos. Depois, com a mudança nas condições climáticas locais, como a inundação desses territórios, essas populações tiveram que sair da Beríngia e foram em direção ao que conhecemos hoje como Alasca e Canadá. Uma vantagem dessa mudança de território pode ter sido a maior quantidade de recursos em terras americanas. Embora a porção norte do continente seja tão fria quanto a Sibéria, ela apresenta uma umidade maior, o que facilita o desenvolvimento da fauna, com mais possibilidade de caça e alimentos. E essas ondas migratórias da Beríngia não aconteceram todas ao mesmo tempo. Elas ocorreram em levas, e grupos foram chegando aos poucos às Américas. Outro detalhe revelado nas pesquisas foi o de que algumas populações nativas da América do Sul, como os Suruí, os Caritiana, os Chavante e os Guarani Kaiowá, no Brasil, e os Xotuna, no Peru, ainda trazem no genoma uma pequena, mas estável semelhança com povos da Austrália e da Oceania. Segundo o trabalho, eles compartilham 3% do genoma. Isso indica, segundo a doutora Tabitha, que esses indivíduos seriam descendentes de uma daquelas primeiras levas que cruzaram a Beríngia há cerca de 15 mil anos. Esse grupo antepassado é conhecido entre os cientistas como população Y,
a letra inicial de Ipicuera, ou ancestral em Tupi. E que fique claro, não há nenhuma evidência de que povos da Oceania cruzaram o Oceano Pacífico e chegaram diretamente à América do Sul. O que muito provavelmente aconteceu, segundo os dados mais recentes, foi a migração deles para a Ásia e depois para a Beríngia. Ali, eles se relacionaram com as populações que já habitavam o local, e uma fração do DNA desses indivíduos se preservou até hoje. Descoberta número 2. Havia uma intensa troca entre povos andinos e amazônicos. O biólogo Marcos Araújo Castro e Silva, que faz parte da equipe da doutora Tabita, me explicou que durante muito tempo acreditava-se que as dinâmicas populacionais eram muito diferentes na América do Sul. Por um lado, teríamos grandes populações conectadas nos Andes, que teriam dado origem a impérios, como os Incas. Do outro, acreditava-se que povos da Amazônia eram pequenos e isolados. Em tese, essa teoria poderia ser explicada pelo DNA. Se isso fosse de fato verdade, a tendência era que a diversidade genética dos andinos fosse vasta, já que eles estariam em maior número e com comunidades conectadas, enquanto os amazônicos teriam uma menor variabilidade genômica, porque seriam poucos e sem muita relação entre os grupos. Só que não foi isso o que os cientistas viram na prática. Com base na diversidade genética que eles encontraram entre os habitantes da Amazônia, puderam inferir que existiam grandes populações ali com milhões de indivíduos. Esse achado, aliás, vai ao encontro do que é observado em outras áreas do conhecimento. Em trabalhos publicados recentemente pelo arqueólogo Eduardo Góes Neves, também da USP, há estimativas de que a Amazônia teria abrigado entre 8 e 10 milhões de pessoas no passado, antes da chegada dos europeus. Outro mito que cai por terra a partir das últimas pesquisas é a chamada divisão Andes-Amazônia. Segundo essa proposta, existiria uma separação entre os povos que habitavam essas duas regiões, de modo que eles não se relacionavam. As análises genéticas recentes revelam que isso não aconteceu e essas populações tiveram muitas trocas e contatos. A descoberta número 3 está entre as mais curiosas, pois envolve um fenômeno chamado a Grande Expansão Tupi. A doutora Tabita classifica essa expansão como uma das maiores migrações da história da humanidade. Em resumo, os tupis saíram do noroeste da Amazônia e andaram mais de 4.000 quilômetros para vários cantos da América do Sul. E isso tudo aconteceu em cerca de 1.000 anos. De acordo com as pesquisas, essas populações estavam em franco crescimento e foram margeando os rios ou a costa litorânea, em busca de terras férteis para a agricultura. Esse fenômeno começou mais ou menos há 2.100 anos atrás e teria atingido seu pico no ano 1000 da Era Comum, quando a população tupi teria entre 4 e 5 milhões de indivíduos. Antes, acreditava-se que essa onda migratória tinha acontecido por uma rota só. Os trabalhos da USP mostram que a expansão se iniciou no noroeste amazônico e já na origem se desmembrou em 3 ramos principais. A primeira parte seguiu até a ilha de Marajó, no Pará, e desceu pela costa do Atlântico até o litoral sul de São Paulo. No caminho, deu origem aos Tupinambá, aos Tupiniquim e aos Tamoios, grupos que se tornaram senhores da costa litorânea e fizeram os primeiros contatos com os portugueses. Um segundo grupo foi em direção ao sul, na borda da Bolívia e Paraguai, e deu origem aos Guarani. O terceiro seguiu para o oeste, na região da fronteira entre Brasil e Peru. A professora Tabita classifica esse feito como notável, já que falamos de uma sociedade que não tinha acesso à metalurgia ou exércitos organizados. As evidências apontam que os tupi se locomoveram em grupos grandes e, conforme encontravam outros indivíduos, lutavam ou desviavam o caminho. Uma evidência dessa grande expansão tupi vem da Amazônia peruana. Lá é possível encontrar o povo Cocama, que há gerações fala tupi. Mas a análise do DNA de integrantes dessa população mostra que eles são muito mais semelhantes geneticamente aos Chamicuro, que são seus vizinhos e falam a língua arawak. Ou seja, eles adotaram a língua tupi, mas geneticamente são mais próximos de outro povo. Essa pode ter sido uma assimilação cultural que ocorreu a partir da expansão tupi e corrobora algo que já foi sugerido por estudos em outras áreas. A ascensão tupi foi seguida por uma queda vertiginosa. Um pouco antes da chegada dos portugueses, essa população entrou em declínio. Ainda não se sabe muito bem os motivos disso. As principais suspeitas são mudanças climáticas ou uma tensão populacional por recursos cada vez mais escassos. E a professora Tabita lembra que quando os europeus chegaram no Brasil então, aconteceu um desastre. A partir dali, os pesquisadores estimam uma redução de 98% na população tupi, números semelhantes ao que foi observado entre os povos que habitavam o México e a América Central. Vamos à quarta descoberta. Os Tupiniquim estão entre nós. O grupo da USP conseguiu restaurar, por meio da genética, a história e a origem dos Tupiniquim.
A doutora Tabita me contou que essa população era considerada completamente desaparecida. Eles não faziam parte dos censos do IBGE e se considerava que eles tinham sumido desde o século XIX. Mesmo assim, alguns moradores de Aracruz, no Espírito Santo, sempre declararam pertencer à etnia tupiniquim. A análise genética feita pelo grupo da USP mostrou que, de fato, os tupiniquim nunca foram extintos e os genes deles estão presentes nesses indivíduos até hoje. Com isso, os indígenas tupiniquim de Aracruz se juntam aos Tupinambá da Bahia e aos Potiguara da Paraíba como os últimos remanescentes dos povos tupi que ocupavam o litoral na época das grandes navegações europeias. E para fechar a nossa lista, a quinta descoberta tem a ver com saúde. O grupo da USP descobriu um gene que protege povos amazônicos da doença de Chagas. Já se sabia há muitos anos que algumas populações originárias da Amazônia sofrem menos com a doença de Chagas, uma infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, transmitido pela picada e pelo contato com as fezes do inseto conhecido popularmente como barbeiro. Agora, os cientistas descobriram que a genética está entre as possíveis explicações para esse fenômeno. As populações que habitam a região há milênios passaram por adaptações no DNA que permitem barrar, com mais eficiência, a entrada do patógeno nas células onde o problema se desenvolve. Essa pesquisa descreve o primeiro exemplo nas Américas de seleção natural influenciada por um patógeno entre seres humanos. No mundo, esse fenômeno só havia sido observado em outras 4 circunstâncias. A mais famosa delas envolve a resistência à malária entre algumas populações africanas, que, por causa dessa mesma adaptação genética, são mais propensas a desenvolver anemia falciforme, uma doença que afeta as células vermelhas do sangue. Segundo a professora, a adaptação genética à doença de Chagas começou há cerca de 7.500 anos, ao longo das ondas migratórias que vieram da América Central e povoaram a América do Sul. A descoberta de todos esses mecanismos biológicos renova as perspectivas de tratamentos modernos contra a doença de Chagas no futuro. É claro que as pesquisas sobre a genética e a origem dos povos indígenas brasileiros estão apenas começando e devem trazer muitas outras novidades nos próximos anos. Eu continuo acompanhando esses trabalhos e te conto as novidades conforme elas forem publicadas. Não se esqueça de curtir esse vídeo e seguir a BBC News Brasil no YouTube e nas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que a gente publica. Um abraço e até a próxima! Pasa Paraná Operações Portuárias S.A. Situada em Paranaguá e estando em constante evolução, é o primeiro terminal especializado no embarque de açúcar a granel da região sul do país. E mais uma vez, inova em sua infraestrutura, agregando cada vez mais tecnologia e eficiência em suas operações. Implantado em 2002, o primeiro armazém possui capacidade de 54 mil toneladas. Em 2005, com a construção do segundo armazém com 120 mil toneladas, a PASA triplicou sua capacidade de armazenamento, passando para 174 mil toneladas. Construído em 2014, o terceiro armazém em funcionamento possui capacidade de 65 mil toneladas. A PASA possui capacidade estática total de armazenagem de 239 mil toneladas. Como resultado do sucesso da organização e diante da crescente demanda da exportação brasileira, a empresa prepara novos investimentos no setor portuário, sendo a construção do quarto armazém que será instalado com o objetivo de ampliar a sua capacidade de armazenagem e embarque de granéis sólidos. O armazém PASA 4 vai possuir as seguintes características: 130 metros de comprimento, 40 metros de largura e 30 metros de altura, com capacidade para 60 mil toneladas. Com a construção do armazém PASA 4, a capacidade estática total de armazenagem aumentará em 38,1%, passando de 239 mil toneladas a 299 mil toneladas. O novo armazém contará com uma correia transportadora aérea com capacidade para 1.250 toneladas hora, que será interligada aos sistemas de recebimento rodoviário e ferroviário da estrutura já existente. Seu sistema de embarque será através de 2 correias transportadoras, que irão alimentar 2 elevadores de canecas. Por sua vez, alimentarão 2 balanças de fluxo com capacidade para 2.500 toneladas. Será construída uma nova linha de embarque, onde esta nova correia transportadora se conectará ao sistema já existente e também será instalado um novo chip loader. Todas as correias serão de borracha vulcanizada, com proteção anti-chamas, montadas sobre roletes especiais
propriamente desenhados para o suporte necessário. Sendo assim, o novo sistema de embarque totalizará 3 correias transportadoras e mais um shiploader, ampliando sua capacidade de embarque de 1.500 toneladas-hora para 4.000 toneladas-hora. Projetado para atender navios tipo Panamax e Posmax, também será dotado de sistema de controle de particulados de última geração. Tendo em vista as novas ampliações de armazenamento e embarque, a PASA investe mais uma vez em eficiência e agilidade, mantendo seus padrões de segurança, responsabilidade socioambiental e qualidade nos serviços prestados. A PASA tem a satisfação de apresentar este investimento de mais de 118 milhões de reais, contribuindo com a movimentação e crescimento das exportações do Porto de Paranaguá e do Brasil. PASA, Paraná Operações Portuárias S.A. Os maiores desafios do mundo sempre serão superados com inteligência e eficiência. Ser referência nacional, visando a excelência em soluções de operações portuárias, faz da Rocha Terminais Portuários e Logística uma das principais e mais modernas empresas do setor no Brasil. Fundada em 1864 em Paranaguá, Paraná, a Rocha, por meio de uma sólida estrutura societária, tem construído ao longo de seus mais de 158 anos uma história de grandes conquistas e crescimento. Com ampla atuação no mercado nacional, certificada OEA,
e ISO, nos destacamos cada vez mais nos serviços de movimentação e armazenagem de importação e exportação de granéis sólidos, líquidos, produtos siderúrgicos, celulose e de cargas gerais containerizadas e soltas, bem como cargas de projeto. Presente em áreas portuárias de importância mundial, com ampla responsabilidade socioambiental e com mais de 1.800 colaboradores diretos. Atuamos com operações nos portos de Paranaguá, São Francisco do Sul, Rio Grande e no porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão. Em Paranaguá, possuímos capacidade estática para armazenar mais de 690 mil toneladas de granéis sólidos, sendo ainda responsável por 26% da operação portuária de fertilizantes importados pelo Brasil. A Rocha possui relevante participação na movimentação de cevada, malte, trigo e sal, além de possuir um dos principais terminais na movimentação de granéis sólidos agrícolas de exportação. Para atender a movimentação de fertilizantes, contamos com mais de 420 mil toneladas de capacidade estática em armazéns alfandegados e gerais, e operamos com sistemas de correias transportadoras, que distribuem os produtos para o nosso complexo de 4 armazéns alfandegados. Além de contar com um sistema de envase e expedição dos fertilizantes por meio de Big Bags, oferecendo qualidade e produtividade às nossas operações. A Rocha investe também na implantação de novas correias transportadoras, que aumentarão a velocidade de descarga nos berços de atracação e nos novos armazéns, ampliando a capacidade de armazenagem dos terminais retroportuários. Este projeto em andamento trará aumento significativo da eficiência total do sistema de descarga de fertilizantes e, acima de tudo, redução de custos para os importadores e para o agronegócio brasileiro. Na exportação, são 270 mil toneladas de capacidade estática e 4 armazéns operando com 4 correias transportadoras, interligadas ao corredor de exportação do Porto de Paranaguá, confirmando a eficiência na operação. Na descarga, possuímos 4 tombadores e uma moega ferroviária, com capacidade de descarregar até 6 vagões simultaneamente, atendendo às necessidades dos nossos clientes com uma recepção de até 35 mil toneladas por dia. Contamos também com um armazém alfandegado localizado dentro da área primária do Porto de Paranaguá, garantindo assim o movimento e armazenagem de cargas containerizadas, soltas, big bags, bem como cargas de projetos. Em Paranaguá, somos o maior operador portuário para embarques de celulose, com movimentação anual de aproximadamente 1 milhão de toneladas, com produções diárias iguais aos maiores terminais especializados neste tipo de carga. Isso só é possível com um trabalho sério e ético que, aliado à tecnologia de ponta, garante que as nossas operações sejam realizadas de forma diferenciada, com agilidade, qualidade e segurança. Com a participação societária na Catalini Terminais Marítimos, empresa com 613 mil metros cúbicos de capacidade estática de tancagem e pier próprio, reforçamos a manutenção da liderança no segmento em que atuamos. Em São Francisco do Sul, o nosso Porto Seco possui uma área de 128 mil metros quadrados e está localizado a 7 quilômetros do porto, possibilitando a simplificação dos procedimentos e diminuindo os custos operacionais para os nossos clientes, sendo um dos principais polos importadores siderúrgicos do sul do Brasil, com 20 mil metros quadrados de armazéns estruturados e com 2 pórticos para movimentação de carga. Acompanhando o crescimento do Porto de São Francisco do Sul, na área de fertilizantes e granéis sólidos, ampliamos o nosso mercado ao nos associarmos à Fullport, operação portuária e armazenagem, aumentando ainda mais a nossa capacidade de operação. Através da nossa unidade no Porto do Rio Grande, somos a principal e mais eficiente operadora portuária na movimentação de granéis sólidos no porto público, com armazenagem para 70 mil toneladas de fertilizantes em retroárea, facilitando para os nossos clientes a descarga e transbordo de fertilizantes e outros granéis de importação, além do carregamento de cereais como trigo, malte e arroz.
Na busca de atender os nossos clientes de norte a sul do Brasil, expandimos a nossa presença geográfica para o Porto de Itaqui, em São Luís, no Maranhão. Através da nossa investida COP, Companhia Operadora Portuária do Itaqui, com 70 mil toneladas de capacidade estática interligada ao berço 101, a principal operadora portuária de São Luís, reforçamos ainda mais o nosso posicionamento de ser o maior operador portuário independente do Brasil. A COP possui 300 mil metros quadrados em retroárea e 35 mil toneladas de capacidade de armazenagem. Atualmente, a COP está em fase de conclusão de mais um investimento que entrega ao mercado nacional um novo corredor norte-sul de transporte ferroviário, em parceria com a VLI, entre a sua moega ferroviária, instalada no Terminal COP em Itaqui, e um novo armazém para 60 mil toneladas e estrutura de recepção ferroviária no TIPA Tocantins. Ao todo, possuímos uma capacidade de armazenar mais de 1.600.000 toneladas de granéis sólidos e líquidos e de movimentar mais de 25 milhões de toneladas por ano, garantindo aos nossos clientes as melhores soluções portuárias e logísticas. Somos uma empresa com altos padrões de governança, transparência e compliance, que com um constante investimento em equipamentos e no desenvolvimento de pessoas, buscamos sempre a eficiência e a qualidade em todas as nossas operações. Muito prazer, Rocha Terminais Portuários e Logística. Inteligência e eficiência portuária. O programa Ilha Ambiental, para quem ainda não entendeu o que é o programa, é uma aplicação prática do tipo Pesquisa, Divulgação, Ação, que é desenvolvida pela Ilha do Mel FM. As atividades de pesquisa servem de embasamento para a divulgação e direcionamento das ações extensivas. A divulgação consiste em programas que vão expor o ouvinte, o internauta, fazendo uso, claro, de uma linguagem de fácil compreensão, a necessidade de utilizar nossos recursos de forma responsável, sem interrompermos o crescimento da região, sabendo que o progresso pode e deve acontecer de forma sustentável. A missão, então, do programa Ilha Ambiental é vislumbrar o futuro de forma consciente. Encerramento e resumo. Apresentamos a entrevista final, onde resumiremos os principais tópicos com um especialista ou líder ambiental. Juntos, abordaremos a relevância da conscientização ambiental e, ao final, sua participação será fundamental. Eu queria tocar na questão do meio ambiente, né? Inclusive foi o que Marina Silva cobrou para poder também apoiar ela, que também foi candidata à presidência. E a gente sabe que o mundo todo tem cobrado o Brasil por novas posturas em relação à preservação ambiental, à preservação da Amazônia, e isso está muito relacionado ao comércio internacional, ao desenvolvimento da agropecuária. Como é que o senhor acha que o Brasil pode conciliar esses interesses, essa preservação ambiental com o desenvolvimento, com a atração de investimentos, dentro dessa concepção aí de uma gestão mais responsável da economia? Olha, são duas coisas, né, que são diferentes. A condição responsável da economia é simplesmente o governo não gastar mais do que pode, em última análise, né, e manter as contas equilibradas e tudo. Esse é o ponto. A questão ambiental já é uma outra questão. Quer dizer, o que é mais importante? No fundo é isso. Quer dizer, o que é mais importante? Você exportar mais um pouco de madeira ali ou você preservar a floresta. Então, ou você derrubar a floresta para plantar mais alguma coisa e criar ali um deserto depois de um tempo, ou você preservar a floresta. Hoje, a conclusão que está se chegando, etc., no mundo inteiro, é que você tem que preservar o ambiente. Quer dizer, economicamente, inclusive, isso tem ganhos muito importantes. E você pode, inclusive, cada vez eu tenho visto isso, alguns exemplos muito importantes, de você cultivar coisas dentro da floresta, preservando totalmente o meio ambiente, coisas, inclusive, que reforçam a floresta, além do problema de seca.
Além do problema de que, por exemplo, a Amazônia ela cria uma evaporação que faz com que, como se fosse um rio aéreo, né, de vapor d'água que vem e que, na realidade, irriga aqui, é responsável pelas chuvas, por exemplo, aqui do Sudeste. Porque se você olhar o mapa mundi, você vai ver o seguinte: se você sai de São Paulo e voa para o leste, né, você vai bater no deserto da Namíbia. Você vai, de fato, voando no mesmo paralelo. Depois você vai para o deserto do Kalahari. Depois você vai para o deserto da Austrália. E depois você vai para o deserto de Atacama, no Chile. Essa E por que aqui não é deserto? Porque nós temos a Amazônia. Então nós temos que preservar isso. É tão simples quanto isso. Quer dizer, eu acho muito importante a preservação da Amazônia. Por outro lado, nós temos que usar a tecnologia para aumentar a produtividade das terras disponíveis para a agricultura. O que eu falava de gestão é isso. De forma consciente. Encerra-se agora Ilha Ambiental, na Ilha do Mel FM, a rádio que você vê. Responsabilidade socioambiental e segurança dos colaboradores são prioridades no planejamento do Terminal da Pasa Paraná Operações Portuárias. Terminal atua com prioridade às normas ambientais e de segurança em suas atividades, itens como gestão do PGRS, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, coleta seletiva, controle de pragas e roedores, limpeza geral de suas áreas de operação e projetos socioambientais, como o Horta Comunitária, realizado na Escola Municipal Randolfo Arzua, são destaques das ações ambientais da Pasa no litoral. A empresa tem como principal pilar a capacitação constante de seus colaboradores em diversas áreas, priorizando itens como segurança das equipes e socioambiental, mantendo também em sua estrutura uma brigada de emergência altamente capacitada, obtendo os melhores e mais eficazes equipamentos. Pasa Paraná Operações Portuárias S.A. é sustentabilidade aliada com alta tecnologia em infraestrutura portuária. Cuida dos teus filhos, faz valer toda a beleza, todo amor, toda a diferença, cada cor que pinta a riqueza do meu Brasil. Leva pros teus filhos o calor de um abraço amigo. Quero ver toda a esperança, unindo o sonho de cada criança. O meu bem querer é te ver feliz. Um novo sorriso nasce em cada canto desse meu país. Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. Quero ver um novo dia, dá pra ver um clima novo. Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. Quero ver um novo dia, dá pra ver um clima novo. Somos todos filhos, irmãos, parentes, cidadãos de um Brasil gigante que nos quer ver crescendo. Filhos de uma mãe gentil que quer criar, educar, cuidar. Eu sou empreendedora, pai. Que quer muito mais do que ver seus filhos comendo. Quer que cada um cresça. Que cada um cresça. Seja dono de si, vire doutor e ver todos os seus filhos cuidados com o mesmo amor. Somos filhos de um Brasil que luta e não se curva. E que estende as mãos a todos, porque cada filho tem o seu valor. Um novo sorriso nasce em cada canto desse meu país. Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. Quero ver um novo dia, dá pra ver um clima novo. Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. Quero ver um novo dia, dá pra ver um
Os maiores desafios do mundo sempre serão superados com inteligência e eficiência. Ser referência nacional, visando a excelência em soluções de operações portuárias, faz da Rocha Terminais Portuários e Logística uma das principais e mais modernas empresas do setor no Brasil. Fundada em 1864 em Paranaguá, Paraná, a Rocha, por meio de uma sólida estrutura societária, tem construído ao longo de seus mais de 158 anos uma história de grandes conquistas e crescimento. Com ampla atuação no mercado nacional, certificada OEA e ISO, nos destacamos cada vez mais nos serviços de movimentação e armazenagem de importação e exportação de granéis sólidos, líquidos, produtos siderúrgicos, celulose e de cargas gerais containerizadas e soltas, bem como cargas de projeto. Presente em áreas portuárias de importância mundial, com ampla responsabilidade socioambiental e com mais de 1.800 colaboradores diretos, atuamos com operações nos portos de Paranaguá, São Francisco do Sul, Rio Grande e no porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão. Em Paranaguá, possuímos capacidade estática para armazenar mais de 690 mil toneladas de granéis sólidos, sendo ainda responsável por 26% da operação portuária de fertilizantes importados pelo Brasil. A Rocha possui relevante participação na movimentação de cevada, malte, trigo e sal, além de possuir um dos principais terminais na movimentação de granéis sólidos agrícolas de exportação. Para atender a movimentação de fertilizantes, contamos com mais de 420 mil toneladas de capacidade estática em armazéns alfandegados e gerais, e operamos com sistemas de correias transportadoras, que distribuem os produtos para o nosso complexo de 4 armazéns alfandegados. Além de contar com um sistema de envase e expedição dos fertilizantes por meio de Big Bags, oferecendo qualidade e produtividade às nossas operações. A Rocha investe também na implantação de novas correias transportadoras, que aumentarão a velocidade de descarga nos berços de atracação e nos novos armazéns, ampliando a capacidade de armazenagem dos terminais retroportuários. Este projeto em andamento trará aumento significativo da eficiência total do sistema de descarga de fertilizantes e, acima de tudo, redução de custos para os importadores e para o agronegócio brasileiro. Na exportação, são 270 mil toneladas de capacidade estática e 4 armazéns operando com 4 correias transportadoras, interligadas ao corredor de exportação do Porto de Paranaguá, confirmando a eficiência na operação. Na descarga, possuímos 4 tombadores e uma moega ferroviária, com capacidade de descarregar até 6 vagões simultaneamente, atendendo às necessidades dos nossos clientes com uma recepção de até 35 mil toneladas por dia. Contamos também com um armazém alfandegado localizado dentro da área primária do Porto de Paranaguá, garantindo assim o movimento e armazenagem de cargas containerizadas, soltas, big bags, bem como cargas de projetos. Em Paranaguá, somos o maior operador portuário para embarques de celulose, com movimentação anual de aproximadamente 1 milhão de toneladas, com produções diárias iguais aos maiores terminais especializados neste tipo de carga. Isso só é possível com um trabalho sério e ético que, aliado à tecnologia de ponta, garante que as nossas operações sejam realizadas de forma diferenciada, com agilidade, qualidade e segurança. Com a participação societária na Catalini Terminais Marítimos, empresa com 613 mil metros cúbicos de capacidade estática de tancagem e pier próprio, reforçamos a manutenção da liderança no segmento em que atuamos. Em São Francisco do Sul, o nosso Porto Seco possui uma área de 128 mil metros quadrados e está localizado a 7 quilômetros do porto, possibilitando a simplificação dos procedimentos e diminuindo os custos operacionais para os nossos clientes, sendo um dos principais polos importadores siderúrgicos do sul do Brasil, com 20 mil metros quadrados de armazéns estruturados e com 2 pórticos para movimentação de carga.
Acompanhando o crescimento do Porto de São Francisco do Sul, na área de fertilizantes e granéis sólidos, ampliamos o nosso mercado ao nos associarmos à Fullport, Operação Portuária e Armazenagem, aumentando ainda mais a nossa capacidade de operação. Através da nossa unidade no Porto do Rio Grande, somos a principal e mais eficiente operadora portuária na movimentação de granéis sólidos no porto público, com armazenagem para 70 mil toneladas de fertilizantes em retroárea, facilitando para os nossos clientes a descarga e transbordo de fertilizantes e outros granéis de importação, além do carregamento de cereais como trigo, malte e arroz. Na busca de atender os nossos clientes de norte a sul do Brasil, expandimos a nossa presença geográfica para o Porto de Itaqui, em São Luís, no Maranhão. Através da nossa investida COP, Companhia Operadora Portuária do Itaqui, com 70 mil toneladas de capacidade estática interligada ao Berço 101, a principal operadora portuária de São Luís, reforçamos ainda mais o nosso posicionamento de ser o maior operador portuário independente do Brasil. A COP possui 300 mil metros quadrados em retroárea e 35 mil toneladas de capacidade de armazenagem. Atualmente, a COP está em fase de conclusão de mais um investimento que entrega ao mercado nacional um novo corredor norte-sul de transporte ferroviário, em parceria com a VLI, entre a sua moega ferroviária, instalada no Terminal COP em Itaqui, e um novo armazém para 60 mil toneladas e estrutura de recepção ferroviária no Tipa, Tocantins. Ao todo, possuímos uma capacidade de armazenar mais de 1.600.000 toneladas de granéis sólidos e líquidos e de movimentar mais de 25 milhões de toneladas por ano, garantindo aos nossos clientes as melhores soluções portuárias e logísticas. Somos uma empresa com altos padrões de governança, transparência e compliance, que com um constante investimento em equipamentos e no desenvolvimento de pessoas, buscamos sempre a eficiência e a qualidade em todas as nossas operações. Muito prazer, Rocha Terminais Portuários e Logística. Inteligência e eficiência portuária.